abrir a palavra do Senhor no texto que foi lido na abertura deste culto. Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. O pastor Carlos leu do 8 até o 16. É um texto, é um capítulo com 16 versículos. Nós vamos ler do 1 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Senhor, como nós precisamos de Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale conosco esta manhã. Porque, Senhor, a Tua palavra está aberta. E nós precisamos dessa palavra. Porque ela é alimento para a nossa alma. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A questão de uma semana e meia atrás, quando o pastor Fernando pediu para que eu pudesse ministrar a palavra nesse domingo de manhã, eu comecei a buscar o Senhor para ver que palavra que o Senhor queria falar conosco. E indo para o trabalho no carro com a minha esposa, com a Vera, nós estávamos comentando alguns fatos a respeito da Igreja do Senhor. E Deus colocou na minha mente: nós temos que ser como Moisés, como Arão, como Ur. Pois bem, a partir daí eu comecei a ler esse texto. Domingo passado eu não estive aqui na igreja porque foi o aniversário do meu primeiro neto, 2 anos, lá em São Paulo. E eu passei então todo domingo ali, junto com a minha filha, meu genro, meu neto, os familiares. E indo para São Paulo, foi conosco 2 irmãs em Cristo, de uma outra igreja. E essa irmã chamada Joquebede, não tem um nome mais bíblico do que esse, na mesa nós fizemos uma parada para tomar um café, e ali na mesa a gente conversando, ela então vira para mim e fala assim: olha, como a igreja precisa de Arão e de Ur. Eu falei: obrigado, Senhor. O Senhor confirmou a palavra. Então é isso mesmo que o Senhor deseja. Olhando para esse texto, é um texto resumido, mas que contém detalhes e aspectos que são tão importantes para nós como Igreja do Senhor. Nós vemos aqui alguns acontecimentos com o povo de Israel, que não é diferente dos acontecimentos
com a igreja do Senhor Jesus. Tudo que está no Velho Testamento, o apóstolo Paulo disse que é para o nosso ensino. Nós temos que extrair dali princípios para a nossa vida. Ensinamentos para a nossa vida. E o texto começa com: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim. E a primeira palavra que chama a atenção é essa: congregação. Este povo estava espalhado no Egito e ficou lá escravo por 430 anos. E o Senhor então tira esse povo do Egito e o congrega, constituindo um único povo. Porque o Senhor deseja que o seu povo seja uma comunidade, seja unido. Mas diz também, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Veja que eles pararam segundo a ordenança do Senhor, o mandamento do Senhor. Se nós voltarmos um pouquinho para trás, lá em Êxodo 13, 21, 22, nós vamos ver que o Senhor ia diante deles. Durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E no 22 diz: nunca, guardem essa expressão, nunca se apartou do povo a presença do Senhor. Nunca se apartará de nós, igreja do Senhor, a presença dele. Nunca. Nós temos que entender que, como igreja, nós também fomos tirados do Egito, tirados da escravidão do pecado e constituídos igreja do Senhor Jesus. E estamos numa jornada. E essa jornada, como o povo de Israel, é uma jornada que nós não podemos parar. Quando o povo se encontrava à beira do Mar Vermelho, tendo Faraó ao seu encalço, nós vemos aqui o povo se desesperar. E o povo murmura pela primeira vez contra Moisés, dizendo: por que nos tiraste do Egito? Será que não tem sepultura lá no Egito? Para nós morrermos aqui nesse deserto? Moisés, então, nesse momento, ele quer orar ao Senhor. E o Senhor então fala: por que clamas a mim? Diga ao povo, diga aos filhos de Israel que marchem. Nós estamos numa jornada, nós estamos em marcha. Mas nós temos as nossas paradas. Nós temos necessidade dessas paradas. O povo tinha crianças, mulheres, velhos. O povo se cansava e Deus sabe que nós precisamos de algumas paradas. Durante esta caminhada, lá em Refidim, aconteceu algo que o povo não esperava. Refidim tem o significado de lugar de descanso, refrigério. Deus estava preparando descanso para aquele povo. Mas depois de um ponto e vírgula, diz que não havia ali água para o povo beber. Um lugar que deveria ser de descanso, de refrigério. De repente,
aparece escassez. Falta de alguma coisa. E a partir do versículo 2, a palavra de Deus diz então que o povo contendeu. Quando nós olhamos para trás, nos capítulos anteriores, capítulo 15, a partir do versículo 22, quando eles atravessam o Mar Vermelho e vão para o deserto de Sur, caminharam 3 dias, é o que a palavra diz, e não acharam água. Mas chegaram em Mara. Mas as águas eram amargas. E aí, pela segunda vez, o povo murmura. O povo murmura contra Moisés. Que havemos de beber. O Senhor, então, pede para Moisés pegar uma árvore, um arbusto, lançar nas águas, e as águas se tornam, então, próprias para beber, potáveis. E ali diz que, a palavra do Senhor diz que ali o Senhor os provou. Ali o Senhor os provou. E logo depois eles chegaram em Elim. E o que diz a palavra? Havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. Meus irmãos, às vezes nós estamos em Sur, nós estamos em Refidim, e mesmo segundo a ordenança do Senhor, mesmo estando em obediência ao Senhor, mesmo fazendo o que o Senhor nos pede, pode faltar alguma coisa. Aqui, para o povo, faltou água. Mas e para nós? O que está faltando? Quantas coisas, às vezes, faltam para nós, como povo de Deus? O Senhor tem Elim para nós. O Senhor tem essas fontes de água para nós, no meio da nossa jornada. Nós temos é que aprender a esperar. Mas o povo murmurou. Mas o Senhor já tinha preparado lá na frente Elim. O Senhor já tinha preparado as fontes de água. Nós temos que aprender a esperar um pouco para poder alcançarmos o que o Senhor tem para nós. Mas depois de Elim, eles partiram para o deserto de Sim. E pela terceira vez o povo murmurou, com fome, com saudade da comida do Egito. Meus irmãos, como nós temos que lutar com essa saudade, hein? Que de vez em quando quer bater. Saudade do nosso passado, do nosso velho homem. Mas nós temos que lutar contra isso. Como tinha num programa lá, essas coisas não nos pertencem mais. Essas coisas ficaram no passado. O Senhor preparou comida para eles. Codornizes, e o Senhor preparou o pão. E Moisés, ele faz uma declaração. Moisés diz assim, 2 vezes, no versículo 7 e 8 de Êxodo 16. Pois quem somos nós? Quem somos nós? Acaso pode o vaso contender com o oleiro? Quem somos nós? As nossas murmurações, Moisés falando para aquele povo, as vossas murmurações, eu vou trazer para nós, as nossas murmurações, não são contra a liderança, contra o irmão, elas são contra o Senhor, contra Deus. É sério. E aí o povo está em Refidim.
O povo já experimentou todos esses milagres do Senhor. E aí falta água. E parece que o povo é tomado por uma amnésia. Porque o povo se esquece de tudo que o Senhor havia feito anteriormente. Todos os milagres que o Senhor fez. Esse é o grande perigo. Diante das circunstâncias difíceis, nós temos a tendência de focar nesse problema e esquecer das bênçãos e dos milagres que o Senhor já fez no passado. Será que o Senhor queria matar aquele povo de sede no deserto? Mas o povo contendeu. No versículo 3 diz que o povo murmurou contra Moisés. O povo contendeu contra Moisés. Dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. Como se Moisés soubesse onde tinha uma água escondida. Será que eles não sabiam quem era Moisés? Será que eles não presenciaram o que Moisés já havia feito? Será que eles não viram as coisas que Deus operou através de Moisés? Moisés estava passando pela mesma necessidade que o povo estava passando. Mas nessas situações de dificuldade, nós queremos sempre encontrar um culpado. Quando faltam as coisas, nós temos que tomar cuidado para não termos uma atitude de ingratidão. Vocês já repararam que a pessoa pode fazer 10 favores para você. Se ela fizer uma coisa que não te agradou, ele esquece os 10 favores. Ele concentra naquele que você não fez. Misericórdia. E no 3 eles acusaram Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? Moisés estava ali junto, sofrendo da mesma necessidade. O povo, ele partiu voluntariamente. Moisés não forçou ninguém a ir com ele. E aí no verso 4, então, Moisés foi orar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, tem momentos da nossa vida em que só nos resta fazer essa oração que Moisés fez. Que farei? Não é verdade? Que farei diante dessa situação? Que farei diante desse problema? Moisés fala, que farei a este povo, Senhor? Perceba que Moisés não orou por ele. Moisés podia orar pedindo, Senhor, livra-me, me dá um escape. Tira desse povo, não quero mais liderar esse povo. Talvez tenha alguma cidadezinha aqui próxima que eu possa me abrigar ali. Deixa o povo. Moisés não fez isso. Moisés sabia a missão que Deus tinha incumbido para ele, como cada um de nós sabemos a nossa. Mas o descontentamento era tal que Moisés temeu pela sua vida. Ele declara que ele ficou com receio de que o povo o apedrejasse. Quando faltam coisas, nós temos que evitar a todo custo murmuração e contenda. A todo custo. É melhor seguir o conselho da palavra.
Shut up, como diz o pastor Fernando. Fecha a boca. Não fala nada. Senão você vai falar bobagem. Você vai reclamar. Vai para os pés do Senhor. Aquieta o seu coração, a sua alma. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Nós temos que entender que Refidim, assim como todas essas situações em que o povo parou e sofreu escassez, Refidim é uma parada momentânea. A escassez, a dificuldade é momentânea, meu irmão. Vai passar, Refidim vai passar. Refidim vai ficar para trás. Nós vamos seguir adiante. Nós vamos seguir à frente. Uma vez, a Vera estava passando uma luta. E a Vera falou, o que eu fazer? E aí em casa, não sei se era no rádio ou na televisão, a minha mãe, que morava com a gente, minha mãe já é falecida, ela estava ouvindo. E a Vera passou pela sala. E aí aquele pregador lá falou assim, presta atenção, a tua situação não é um ponto, é apenas uma vírgula. É apenas uma vírgula. É um momento. É um período. Você vai sair dessa. Deus vai te tirar dessa. Em nome de Jesus Cristo. Mas no verso 5, vem então a resposta do Senhor. E aqui o Senhor fala 3 coisas para Moisés. A primeira delas ele fala, Moisés, passa diante do povo. Moisés, leva alguns dos anciãos contigo. Moisés, leva o bordão com que feriste o rio. E vai. Meus irmãos, há momentos nas nossas dificuldades em que nós temos que passar adiante. Passa adiante. Por que você vai ficar com os murmuradores? Por que você vai ficar ao lado do pessimista? Para te jogar para baixo? Passa adiante. Vai mais à frente. Leva contigo alguns. Tem alguns que estão no mesmo espírito que você. Tem alguns que são parceiros de oração. Tem alguns em quem vocês podem confiar. Pega esses alguns. Passa adiante. Leva esses. Que vão ser apoio e suporte para você. Se cerque desses. Fuja dos murmuradores. Fuja dos pessimistas. Mas não se esqueça. O bordão de Deus está com vocês. A presença do Senhor está com vocês. E no 6 o Senhor fala, eu estarei adiante de ti. O Senhor está adiante. O Senhor está conosco. A presença do Senhor está conosco. A promessa do Senhor é, eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Sabe, meus irmãos, a gente tem uma tendência, às vezes, a declarar as coisas por falar. Já ficou na memória. Sai automático. Não, nós temos que crer nisso. A palavra do Senhor é a verdade. Então nós temos que crer, mas ela também é poder para todo aquele que crê. Então nós temos que crer. Porque do contrário nós vamos nos prostrar. Nós vamos desanimar. Nós vamos nos deprimir. E é exatamente isso que o inimigo quer. Porque ele quer nos paralisar.
Ele quer nos amedrontar. Ele quer que a obra que o Senhor tem para nós não frutifique, não continue, não prospere. Mas nós devemos repreender tudo isso em nome de Jesus Cristo. Nós temos que erguer a cabeça, passar adiante, não retroceder jamais, porque aquele que retrocede, o Senhor não se agrada, Ele não tem prazer. É o que diz a palavra. Então, parados por um tempo, sempre em movimento, sempre em marcha, passa adiante. Vai passar. Refidim vai passar. É só um tempo. Faça como Paulo. Diga o fraco, eu sou forte. Eu sou fraco. Em mim, não há nada. Mas aquele que é forte está conosco. Nós cantamos aqui o Senhor dos Exércitos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Amém? Vamos prosseguir. Vamos caminhar. E o interessante é que daí ele pede, Moisés, fere a rocha. Fere a rocha. Deus podia mandar água de várias formas, né? Podia mandar pela chuva. Mas daí ia surgir alguns lá, mas é nuvem e tal. Isso aí é um fenômeno natural. Podia brotar água da terra. Ah, mas tem lençol de água. Estava na superfície, era fácil de brotar. Mas aí Deus falou, não, é da rocha mesmo. É da rocha. É da rocha. Pode bater ali. É da rocha. É mais um milagre que eu faço para você. Então, quando não tem chuva e não tem água da terra, Deus, Ele tira a água da rocha, meu irmão, para você. Em nome de Jesus, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Cristo é a rocha eterna e inabalável. É nele que nós estamos firmados. É nessa rocha. É por Ele, é para Ele que são todas as coisas. A Ele toda a glória. Mas no verso 7, Moisés, então, por conta de tudo isso, ele dá dois nomes ali. Massá e Meribá. E o próprio texto explica o que é cada um, o significado de cada um. Meribá, contenda, porque eles contenderam com o Senhor. Massá é tentado, prova, teste, porque eles tentaram ao Senhor. E ali no finzinho, eu grifei aqui, o povo faz uma declaração terrível. Está o Senhor no meio de nós ou não? Meus irmãos, o simples fato de pensarmos isso já é ruim. Imagina declararmos isso. O que aconteceu? A dúvida entrou no meio daquele povo. E quando a dúvida, abre-se uma grande brecha nas nossas vidas. E aí, nós vemos que a partir do versículo 8, o inimigo veio com tudo. Amaleque veio. E pelejou contra Israel. Meu irmão, então dúvida vai gerar um ataque do inimigo. E os amalequitas eram um povo nômade, um povo cruel, violento, que lá em Deuteronômio 25 diz que eles atacavam pela retaguarda, para pegar os mais fracos. Então cuidado, meu irmão. Anda no passo do povo, hein? Não fica para trás, não. Senão você vai ser uma presa fácil. Caminhe junto, povo. Sabe, quando nós estamos aqui na igreja, quarta-feira, orando, nós estamos unidos aqui. Nós estamos caminhando juntos. Nós estamos crescendo juntos. Nós estamos sendo alimentados juntos. Nós estamos apoiando um ao outro. Porque é isso que o Senhor quer.
É interessante que a palavra do Senhor, ela nos traz uma figura do leão. E essa figura é uma figura que se refere a Cristo como o leão da tribo de Judá. Mas essa figura também se refere a Satanás. Porque diz que o diabo anda ao nosso derredor rugindo como um leão. Prestes, pronto para nos devorar, para nos tragar. Então, cuidado. Cuidado. Mas Moisés ordena a Josué. Escolhe homens, sai. Peleja contra Amaleque. E aí Moisés sobe no monte, ele leva o bordão, que é o símbolo da presença do Senhor, da autoridade do Senhor, do poder do Senhor, consigo, para poder orar por esse povo, clamar por esse povo. Então nós temos que entender, em primeiro lugar, que o povo de Deus é atacado por um inimigo feroz, sagaz e traiçoeiro. Ele não nos poupa, não. Nós temos que vigiar e orar. Em todo o tempo. Paulo, lá em 1 Timóteo e 2 Timóteo, ele diz assim, ó, combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. É aqui, meus irmãos. Um bom pensamento. Se enchendo da palavra do Senhor. Sendo fortalecido pelas promessas do Senhor. Por aquilo que o Senhor declara que nós somos, pela palavra. Não por aquilo que o inimigo quer colocar na nossa mente. Mas no verso 9, então, ele envia. E aí nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos de empenho pessoal. Nós temos que enfrentar esse inimigo. Nós não podemos fugir, não. Nem nos atemorizarmos. Nós temos que enfrentar. Sabendo que nós estamos numa batalha espiritual. Mas o bordão de Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor peleja por nós, amém, meus irmãos? Mas também, o povo de Deus precisa de intercessão para vencer as batalhas. E aí no versículo 11 nós vemos Moisés com as mãos levantadas. Mãos levantadas. Autoridade, dependência de Deus, rendição e intercessão. Mãos levantadas. O apóstolo Paulo também lá para Timóteo, ele diz, quero, portanto, que os varões, o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, sem contenda. Mas no verso 12, Moisés cansa. E a pergunta que vem, e quando nos cansamos? Porque eu canso, você cansa. Nós somos humanos. E quando nos cansamos? Aí é que entra Arão Ur. Aí é que entra Josué, aqueles homens que foram para a batalha. Nós precisamos de apoio de pessoas sensíveis às nossas necessidades. Pessoas que a gente pode contar. Pessoas que são solidárias. Pessoas que têm união. Que são cooperativas. Mas também nós precisamos compreender as nossas limitações humanas. Nós cansamos. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos de Arão e Ur nas nossas vidas. Nós precisamos ser como Arão e Ur. Mas nós precisamos também de Arão e Ur nas nossas vidas, em momentos da nossa vida. E aí eu vislumbro um quadro lindo, né? Moisés, com as mãos levantadas, Arão de um lado,
Ur do outro, sustentando as mãos. Tinha preparado uma pedra para Moisés sentar, porque de pé cansa. E Josué e os homens que foram escolhidos lá no vale, batalhando. Lá na frente da batalha. Moisés tipifica a Cristo, cujas mãos foram levantadas e fixadas na cruz do Calvário para a nossa salvação, para a nossa vitória. Mas também mostra o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, vivo, à destra de Deus Pai, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Arão e Ur representa a nós, cada um de nós, que temos que ser apoio e suporte. Mas são figuras do Pai e do Espírito Santo que deram sustento ao Senhor Jesus durante toda a sua missão aqui na terra. E hoje nós temos a doce presença do Espírito Santo em nós. Jesus, quando ascendeu aos céus, ele falou: vocês não vão ficar órfãos, não. Eu vou deixar o Espírito Santo. Mas ele não vai estar só com vocês. Ele vai estar em vocês. Vocês serão morada do Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o povo de Deus, ele precisa perseverar nas batalhas, até vermos o inimigo derrotado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a oração tem que ser incessante. Meus irmãos, nós não podemos esmorecer, não. Nós estamos numa batalha espiritual e essa batalha é renhida. Às vezes é séria. E nós precisamos orarmos, perseverarmos em oração. É o verso 13 e 14. Até o inimigo ser derrotado. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. E o Senhor disse: escreve isso para a memória num livro. Repete a Josué. Então o Senhor está mandando dizer essa manhã. Josué já está com o Senhor. Mas repete para a igreja. Repete para a igreja. Os inimigos vão ser vencidos, já estão derrotados. Repete. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Quem fez isso foi Davi. Saul não. Saul poupou o rei Agag, poupou alguns rebanhos, algum despojo, e o Senhor não se agradou. Mas Davi não. Davi, ele destruiu totalmente os amalequitas, um povo que causou tanto prejuízo ao povo de Israel. E o que significa Amaleque para nós? Os nossos inimigos, que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Satanás, o mundo e a nossa carne. Os três inimigos que a palavra de Deus cita. Nós não podemos poupar Amaleque. Porque se nós pouparmos alguma coisa, ele se volta contra nós. Nós vamos abrir brecha e vamos ser derrotados. Nós não podemos deixar que o inimigo ganhe terreno sobre nós, prevaleça sobre nós. Mas no verso 15, diz que Moisés, ele celebrou um culto de ações de graça ao Senhor. Meu irmão, nossa vida tem que ser uma vida de celebração ao Senhor. De gratidão continuamente. Porque como nós somos fáceis de esquecer os benefícios que o Senhor fez no passado. Faça uma retrospectiva da sua vida. Desde o momento que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, te salvou. Até o dia de hoje. Quantas coisas o Senhor já fez? Teve muitas lutas no meio do caminho, é bem verdade. Mas nós estamos aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Moisés então faz
uma declaração. Ele fala que o Senhor é a minha bandeira. Cada tribo de Israel tinha uma bandeira aqui à frente do exército quando eles saíam. O Senhor é a nossa bandeira, que vai diante de nós. Esse estandarte é o nosso Senhor. Essa bandeira, ela está sobre nós. Porque ela representa a cobertura espiritual que o Senhor provê para nós, meus irmãos. Sabe o que a palavra de Deus diz lá no Salmo 64? Deste um estandarte aos que te temem, para fugir de diante do arco que o inimigo quer atirar contra nós. Deste-nos um estandarte, esse estandarte é Cristo. Em Cantares 2 diz que ele nos leva à sala do banquete. O estandarte sobre nós é o amor, é o Senhor. Isaías 11:10 diz, naquele dia, a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos. É o nosso Senhor Jesus, a raiz de Jessé. Glória a Deus. Meus irmãos, fazendo uma meditação nesse texto, desses 16 versículos, eu consegui extrair 4 atitudes que nós não podemos ter. E 4 atitudes que nós temos que ter como servos do Senhor Jesus. Como povo de Deus, como igreja do Senhor. A primeira atitude que nós não devemos ter é murmuração no nosso meio. A segunda atitude, contenda. A terceira atitude, ingratidão. A quarta atitude é dúvida. Porque isso vai trazer consequências para nós. Mas as atitudes que o Senhor pede de nós é enfrentamento. Enfrente suas lutas. Enfrentamento. Oração. Ore. Ore muito. Apoio. Suporte. Temos que ser e precisamos. E fé. Fé. Porque senão a dúvida vem. O justo vive por fé. Vive por fé. Anda por fé. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra esta manhã, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que nós precisamos inteiramente do Senhor. Toma conta das nossas vidas, ajuda-nos, Senhor, a termos as atitudes corretas, Senhor, para podermos vencer as nossas batalhas, Senhor. Sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor vai adiante de nós, sabemos que o Senhor prepara todas as coisas, mas sabemos também que muitas vezes o Senhor não nos priva de passarmos pelas dificuldades, porque o Senhor quer nos provar. O Senhor quer ver o que há no nosso coração. O Senhor quer extrair o melhor dos nossos corações. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nessa nossa jornada. Porque, Senhor, o nosso destino não é ficar parado em Refidim. O nosso destino é a Jerusalém celestial, é a Canaã, a terra que mana leite e mel, Senhor. Senhor, é viver contigo para todo sempre. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor vá de encontro às necessidades, Senhor, do teu povo que aqui está. Que essa palavra, Senhor, toque os nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente tomar uma posição firme, Senhor, diante do Senhor e diante de toda a igreja, para que nós possamos, Senhor, ser valentes. Valentes, Senhor, ó Deus, na tua seara, Pai.
Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, neste domingo, Senhor, e durante toda a nossa vida até o fim, Senhor. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.